Flor de Lis a um passo da cassação. A mesa diretora, liderada por Rodrigo Maia, optou por seguir com o processo que muito provavelmente culminará na cassação da deputada Flor de Lis, deixando-a nas mãos da Justiça. Agora, o relator da Comissão de Ética poderá recomendar o arquivamento ou a cassação do mandato de Flor de Lis. O parecer precisará ser votado pelo colegiado e, em seguida, pelo plenário em votação aberta. Para que seja aprovada, a decisão do Conselho precisa da maioria absoluta dos votos, ou seja, no mínimo 257 de 513. Flor de Lis era, se assim se pode dizer, uma estrela do mundo gospel, por toda a sua história com adoções, é deputada, pastora, cantora gospel e nesse quesito foi muito bem assessorada por seu falecido marido. Flor de Lis ergueu 8 templos do chamado Ministério Flor de Lis. Vendeu muitos discos e prosperou, mas, ao que tudo indica, a ganância dela e dos filhos de primeira geração explodiram com tudo, não deixando pedra sobre pedra. O caso caiu muito mal no mercado evangélico e não só, atrai a curiosidade de muitos e acreditamos ser por isso, pela pressão popular, é que as coisas estejam caminhando, embora com certo atraso. A história a cada semana apresenta novas revelações, são muitos detalhes e contradições. A mesa diretora da Câmara dos Deputados, liderada por Rodrigo Maia, se reuniu hoje pela manhã para definir o destino da deputada federal Flor de Lis dos Santos, acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. A deputada foi indiciada pelo crime de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. Após pressão popular, a Corregedoria da Câmara, liderada pelo deputado Paulo Bengtson, do PTB, em uma odisseia conseguiu notificar a deputada Flor de Lis sobre o inquérito aberto na Câmara, por ter quebrado o decoro. O deputado fez várias tentativas mal sucedidas para tentar notificá-la, e mesmo no dia em que a encontrou, teve de esperar o advogado da deputada chegar para seguir com o protocolo. Segundo a declaração da Corregedoria, a defesa da deputada não conseguiu trazer negativa de nenhuma das acusações da qual vem sendo investigada. Segundo Bengtson, ela defendeu ser inocente, mas não apresentou provas que vão na linha de depoimentos de seus filhos que a inocentam, por exemplo. Parece o roteiro de um filme de Hollywood, mas de um bom roteirista. O corregedor fez questão de lembrar quanto à quebra de decoro. A corregedoria julga apenas a parte política. O deputado do PSD, mesmo partido de Flor de Lis, Cezinha Madureira, pressionou Maia sobre a delonga com o caso Flor de Lis. Um dia depois, Maia convocou reunião para esta terça-feira, onde a mesa diretora decidiu levar o caso à Comissão de Ética. E aí que percebemos a nossa força. Se lutássemos contra toda e qualquer corrupção com o mesmo afinco, não sobraria um lá no Congresso. Mas o que acontecerá agora? Acontecerá aquilo que nós pressionarmos para acontecer. É sempre interessante estarmos atentos em tempos de votação, quem ficou contra e quem foi a favor da quebra de decoro por parte de Flor de Lis. É importante que nós, cidadãos, tenhamos mais energia neste tipo de processo e em quem votou contra a quebra de decoro. Muitas igrejas servem apenas como lavagem de dinheiro para políticos. São muitos os templos erguidos com milhões de fiéis que estão ali somente para depositar suas economias em troca de bênção. E muito das grandes igrejas servem apenas de fachada para a lavagem de dinheiro do narcotráfico, bicheiros, políticos e das milícias. Desde o assassinato do marido, Flor de Lis continuou a ludibriar seu rebanho. Normalmente, não tinha perdido nada assim tão considerável pelo crime que foi. E conseguiu manter seus templos abertos, colocando um filho como líder e presidente. Até o dia 24 de agosto deste ano, ou seja, 1 ano e 2 meses depois. Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como a cabeça do crime assassinato do pastor, seu marido Anderson do Carmo. Acreditamos que agora pode se iniciar um strike no Congresso por parte da deputada que provavelmente tem cartas na manga para intimidar colegas, mas isso é irrelevante, até porque se disser que A ou B são corruptos, não estaremos trazendo novidade alguma, muito pelo contrário, seria uma notícia que ninguém ia querer ler. Mas nada disso freou a capacidade de bom senso da pastora. Ela aparece pela internet cantando, pregando, chorando, dizendo frases clássicas, tipo:
Deus vai mostrar, Deus vai trazer a minha vitória. Tentativas desesperadas para não pagar pelos seus erros. Tentou incriminar 2 filhos, um deles está preso. Nada do que a pastora planejou deu certo. A última dela foi aparecer em um vídeo em sua página do Facebook, dizendo que agora ela iria contar a sua verdade e tudo aquilo que ninguém contou. Fomos lá ver e bingo, mais uma presepada de Flor de Lis, que nada disse, absolutamente nada, e fez vídeos em série, ou seja, programados estrategicamente para tentar resgatar ovelhinhas desertoras. A mesa diretora é formada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e mais 6 integrantes titulares, além de 4 suplentes. A reunião ocorreu hoje, às 10 da manhã, na residência oficial do presidente, em Brasília. Os deputados analisaram e votaram parecer do corregedor da Câmara, Paulo Bengtson, do PTB, que recomendou o encaminhamento do processo ao colegiado. Para o parecer ser aprovado, não era necessária maioria absoluta. Se, por exemplo, 5 membros estiverem presentes, bastaria um placar de 3-2 para que o parecer fosse aprovado. Integrantes da mesa foram unânimes, como era de se esperar. E mesmo com a decisão pelo prosseguimento do processo, a análise no Conselho de Ética não será imediata. Tem 60 dias úteis para ser resolvido pelo Conselho. Mas o colegiado está parado desde março devido à pandemia do novo coronavírus. O seu funcionamento depende da aprovação pelo plenário principal da Câmara de um projeto de resolução. Até agora, porém, não há uma definição para essa votação. O impasse não tem relação com o Conselho de Ética. A questão é que o projeto de resolução que chegou a ser pautado também libera os trabalhos de outras comissões, como a de Constituição e Justiça. No entanto, a disputa pelo comando da comissão e articulação de alguns partidos para que determinados temas não avancem na CCJ, como a reforma administrativa, travaram a votação do projeto. Segundo noticiou o G1, para contornar a situação, o presidente do Conselho de Ética, deputado Juscelino Filho, do DEM, já apresentou outro projeto de resolução que trata apenas de autorização para o funcionamento remoto do colegiado. A sua votação, porém, depende ainda de um acordo entre líderes partidários. O próprio corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengtson, apresentou o projeto de resolução que autoriza o Conselho de Ética a realizar sessões virtuais, como ocorre no plenário, mas não houve acordo para a votação da proposta, porque permitiria a volta de outras comissões da Câmara. De acordo com ele, a proposta deve ser alterada para separar colegiados das outras comissões, para que apenas o Conselho de Ética volte a funcionar, o que seria mais fácil de se aprovar. Os investigados na Justiça não querem abrir brecha para a possível reabertura da comissão especial que analisa a PEC, que permite a prisão após condenação em segunda instância. Outro ponto polêmico da discussão é que o texto do projeto daria mais poder aos presidentes das comissões. Isso porque eles teriam mais autonomia nas decisões. Vale ressaltar que a deputada Flor de Lis está sendo monitorada através de tornozeleira eletrônica. O advogado da parlamentar tentou um habeas corpus para tentar invalidar a solicitação da juíza do caso, o que foi negado pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A deputada está a cada dia mais perdida, sem 2 dos seus grandes articuladores de carreira política e artística, sendo eles o próprio Anderson do Carmo, marido da deputada assassinado segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a mando da própria pastora, e Harold de Oliveira, senador que faleceu semana passada vítima do Covid-19. Outro cabeça pensante da família era o filho Misael, vereador de São Gonçalo, que porém cortou relações com a mãe adotiva. Os demais estão todos presos. O gabinete da deputada em Brasília também funcionava como um emprega-família. Filhos afetivos, nora e comparsas foram colocados lá por Flor de Lis. Suspeita-se também de famoso esquema de corrupção conhecido por rachadinha, onde os empregados pela deputada no gabinete recebem os cargos e seus salários, mas tem que devolver parte do dinheiro à deputada. Falando no popular, um gabinete mantido custeado pelo Estado, ou seja, por nós, para sustentar supostos criminosos corruptos. Nepotismo escancarado e explícito, como é bem comum nos gabinetes, onde se deita e rola com dinheiro público, na certeza de que a população não se importa em pesquisar, se informar e reivindicar. Voltamos a qualquer momento com novas atualizações do caso Flor de Lis.